Vamos continuar nesse assunto? Vamos conversar então agora, portanto, agora sim, ao vivo, com André Lafft, cientista político especializado em Oriente Médio. Ele é presidente executivo da Stand Wish Brasil. Muito obrigada, André, por estar aqui com a gente nesse dia de tanta repercussão e de tanta apreensão ao mesmo tempo, né? A gente acompanhou aí o relato da Danusa, que está lá em Tel Aviv, ela mostrou para a gente, né, como que ela se protegeu. E eu queria começar a nossa conversa sabendo de você a dimensão desse conflito, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? A gente está vendo repetidamente ataques de Israel em pontos bem estratégicos do Irã, Ministério da Defesa, também avisando as lideranças militares do Irã, usinas de enriquecimento de urânio, enfim, pontos bem específicos e militares. E a gente vê, obviamente, essa retaliação do Irã em relação a Israel. Acompanhamos aí ao vivo também esse sistema, né, de defesa de Israel, mas a partir de então, como que você avalia esse conflito? Em que momento a gente está e qual a dimensão que ele pode vir a ter? Boa noite, obrigado pelo Boa noite. convite. Eu acho que a gente está numa dimensão ainda de médio porte, né? Eu acho que os dois lados ainda não estão com o pé no acelerador até o final. Eu acho que os dois lados estão calculando as consequências e as ramificações das suas ações. Eu acho que os dois lados ainda não usaram todo o poder que têm para atingir o outro, para danificar o outro e para causar dor no outro, no que é importante para o outro. Então, o que nós sabemos até agora, e nós temos uma quantidade disponível de informações que a gente não sabe se é 90%, ou 30%, ou 10% de tudo que eles sabem nas Forças Armadas, né? Nem Estados Unidos, nem Israel e nem Irã divulgam totalmente todas as informações que eles têm à sua disposição. Mas nós sabemos que Israel atacou o programa nuclear iraniano de forma expressiva. Israel tem uma doutrina, normalmente, de quando inicia ataques preventivos, iniciar ataques preventivos com uma força militar expressiva para desnortear o outro lado e fazer com que o outro lado recue. O Irã não estava esperando esse ataque. O Irã achava que, se caso Israel atacasse, iria ser depois das negociações que já tinham praticamente não dado certo entre Estados Unidos e Irã. Israel, obviamente, teve uma certa coragem de agir sozinho, entre aspas, nessa questão. O Irã não estava esperando isso. E o Irã, obviamente, teve aí o plano de atirar foguetes e mísseis contra cidades israelenses. O plano inicial do Irã era atirar 1.000 mísseis balísticos, só que o Irã não estava preparado logisticamente para isso. Então, eles conseguiram atirar, na primeira leva, 200 mísseis balísticos, e depois mais 100, e depois mais 50, e hoje mais 50, depois mais 50. Então, a gente está vendo aí uma capacidade militar limitada do governo iraniano de atirar mísseis balísticos em quantidade contra alvos israelenses. Tudo pode acontecer, né? A gente está vivendo aqui uma situação sem precedentes. É a primeira vez que uma guerra direta entre Israel e Irã. Israel tem uma superioridade aérea muito maior do que os iranianos. Os iranianos têm nada mais do que mísseis balísticos para atingir Israel. Israel tem uma série de outras ferramentas que podem ser usadas contra o governo e o regime do Irã, incluindo alvos estratégicos, alvos econômicos, símbolos do governo, símbolos do regime, além de, claro, bases militares, bases das guardas revolucionárias, alvos de pessoas, né, que são ligadas ao regime, que foram atingidas na noite de anteontem. Então, o que nós podemos esperar aqui é de que Israel, obviamente, não vai recuar até não entender que atingiu seus objetivos de danificar duramente o programa nuclear iraniano. E, obviamente, tentar se proteger o máximo possível dos ataques do Irã. Eu acho que vale a pena ressaltar aqui que, por mais que Israel tenha
iniciado esse ataque de forma preventiva na noite de quinta para sexta-feira, a gente precisa recapitular que o Irã, desde 1979, desde a Revolução Islâmica, é um governo que prega pela destruição de Israel, alimenta grupos terroristas no Oriente Médio, incluindo os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, faz guerra por procuração, é responsável por atentados terroristas em Buenos Aires, na Embaixada de Israel, na AMIA em 94, e chegou um ponto onde esse governo e esse regime que oprime a sua própria população estava caminhando para construir um artefato nuclear. Então algum país precisava tomar a decisão de fazer alguma coisa contra esse regime. André, enquanto você falava, a gente via imagens ao vivo, né? Agora sim, enchendo toda a tela. A gente está acompanhando, então, imagens ao vivo da agência Reuters de notícia, imagens das equipes de resgate israelense, equipes do Corpo de Bombeiros. A gente viu também cachorros, cães farejadores ajudando ali em buscas de possíveis sobreviventes embaixo desses escombros. A gente vê, são escombros de prédios, aparentemente, o que a gente pode dizer aí que são um prédio residencial e, aparentemente, escombros de destroços, né, de mísseis que foram interceptados pelo sistema de defesa antiaéreo de Israel, mas que, enfim, destroços que acabam caindo e atingindo essas áreas. Então, portanto, aí, acompanhando essas imagens ao vivo da agência de notícias Reuters, das equipes de resgate. A gente espera que as pessoas conseguiram a tempo se locomover até os abrigos, né, que foram emitidos diversos alertas pelos celulares e as sirenes também soaram, como a gente, aliás, acompanhou ao vivo aqui com a Danusa. E chamo agora a Danusa para participar dessa nossa conversa, jornalista brasileira que está em Tel Aviv, ela que relatou ao vivo para a gente todo esse recente, né, bombardeio do Irã contra Israel. Danusa, você já está me ouvindo? Você já está conectada com a gente? Ouço, Beth, boa noite novamente, boa noite, professor, agora que está aqui com a gente. Realmente essas imagens, amanhã espero caminhar até esses locais, já me programei também para visitar outros locais que eu sei que foram bombardeados aqui próximos, a poucos, a algumas centenas de metros daqui onde estou, mas a informação que a gente tem agora desse último ataque, né, que a gente acompanhou ao vivo aqui na Globo News com vocês, Beth, é de que pelo menos uma senhora de em torno de 60 anos foi morta, e outros, mais de 50 pessoas feridas em Bat Yam, que é uma região considerada região central de Tel Aviv, mas é uma outra cidade, mas é como se fosse a grande Tel Aviv, digamos, e de carro aqui, coloquei agora aqui no mapa, de carro sem trânsito nenhum, obviamente, porque a cidade está vazia e os mapas de trânsito funcionam de acordo também, né, com o movimento da hora. Eu levaria 16 minutos para chegar lá de carro, então foi lá, justamente esse ataque deve ter sido o que eu ouvi, que fez tremer aqui. Então, por exemplo, os vidros ali, né, do quarto de segurança onde eu estava, vitimou então uma senhora de 60 anos e feriu mais de 50. Ao mesmo tempo, a gente tem, Beth, como já falamos mais cedo, as 4 mortes já confirmadas no norte de Israel, na região de Haifa, mais precisamente na cidade de Tamran, que é uma cidade árabe-israelense, um pequeno vilarejo. E como o professor estava mencionando, inclusive, sobre os ataques a infraestruturas críticas, é uma região muito estratégica para o abastecimento de energia aqui em Israel. Então, o Irã conseguiu atingir aí bases petroquímicas e industriais e de distribuição de energia, produção e distribuição de energia de Israel. E a gente tem também, eu gostaria de encaminhar essa pergunta ao nosso especialista aqui ao vivo com a gente. Professor, por favor, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão dos Houthis, porque eu ainda
estou tentando confirmar essas informações, ainda acompanho aqui na imprensa local, mais especificamente aqui no iNet, no aplicativo que é muito preciso e muito ágil nos alertas e nas informações que nos passa, e a informação que vem na sequência, né, desse ataque que vitimou pelo menos uma pessoa e feriu mais de 50, e que foi um ataque conjugado de mísseis e drones, logo a seguir a gente tem aqui a informação que a gente já vinha comentando antes sobre Israel ter focado esse ataque de hoje também no Iêmen, e ter focado, tentado assassinar aí grandes líderes dos Houthis, que informações preliminares, tá, ainda não confirmadas, de uma fonte dentro do exército, teria sim conseguido atingir as principais lideranças dos Houthis, que estariam reunidas para organizar um novo ataque a Israel. A gente tem recebido muitos mísseis balísticos iemenitas nos últimos dias, claro, até acontecer esse ataque de Israel ao Irã ontem. O que isso pode significar nesse conflito, esse ataque em paralelo, que inclusive impressionou algumas pessoas no exército, esse ataque que Israel conseguiu fazer em paralelo ao Irã e ao Iêmen. Então, aqui, ainda confirmando essa informação, mas Israel já oficialmente dizendo que sim, hoje à noite, mirou em lideranças dos Houthis. O que isso nos leva a pensar? Bom, os Houthis, primeiramente, é um grupo rebelde que ele se formou e passou a receber apoio dos iranianos depois da sua formação, que é diferente do Hezbollah no Líbano, que foi formado por ideia dos iranianos, né? Os Houthis, eles se prepararam, se armaram e se treinaram e depois passaram a receber apoio iraniano. Então, eles são mais independentes do que o Hezbollah era no passado, porque o Hezbollah de hoje praticamente está inexistente, como a gente está vendo aí nas últimas 72 horas, o Hezbollah não disparou nenhum foguete contra Israel, isso seria impensável há um ano atrás. Então, os Houthis, eles possuem armas iranianas, eles possuem um know-how iraniano, mas eles agem por interesses próprios que não necessariamente são os mesmos interesses do Irã. Dito isso, os rebeldes do Iêmen têm atirado mísseis balísticos, que é o mesmo míssil que está sendo atirado contra Israel do Irã, porque é a mesma arma, é a mesma tecnologia, de forma esporádica, ou seja, um míssil, 2 mísseis a cada tanto tempo, para poder abrir uma nova frente contra Israel, devido à guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, cansar as tropas, fazer com que Israel, obviamente, tenha a atenção dividida em duas frentes. Israel não é um país como os Estados Unidos, como outras potências, então, ao dividir a sua atenção, faz com que as capacidades militares em cada uma dessas frentes diminua. Ao mesmo tempo, os Houthis têm sido atacados pelas forças israelenses nos últimos meses, no último ano, né? O porto de Hudeida, até o aeroporto de Sana, que foi atacado por Israel diversas vezes. Esse ataque, pela informação que a gente recebe no mesmo aplicativo que você também está conectada, no iNet News, que é o maior canal de notícias online de Israel, tanto em inglês como em hebraico, a gente vê aí que Israel atacou uma reunião com a liderança dos Houthis reunidas. A gente não sabe ainda o dano, não se sabe quem estava nessa reunião ainda, não se sabe quem realmente foi eliminado ou não nessa reunião, mas se tem a notícia de que Israel mirou em uma reunião do alto comando dos Houthis que estava sendo realizada nessa noite no Iêmen. E aí é mais uma estratégia do Irã neste caso, né? O Irã, junto com os Houthis, de tentar dividir o foco da Força Aérea Israelense, que tem um número de aviões, apesar de grande, limitado, para poder fazer com que parte desses aviões sejam desviados para o Iêmen, que está bem ao sul da Península Arábica, para atacar os Houthis no Iêmen. Então, obviamente, esses aviões não vão ser usados para atacar alvos no Irã. Muito bom isso que você colocou, professor, porque
Os Houthis, o que a gente tem de informação sobre esse alvo israelense, sobre os Houthis hoje, é de que, de fato, como você também está acompanhando no Ynet, não se confirma ainda se houve mortes, se realmente Israel atingiu o objetivo, mas as informações que a gente tem do Ynet, de novo, é de que houve em Sanaa, a capital do Iêmen, uma área bloqueada e ambulâncias se aproximando dessa área. Em princípio, a área onde, então, essas lideranças dos Houthis estariam reunidas e que Israel conseguiu, então, teria conseguido, a gente aguarda ainda informação, atingir. Sobre esse potencial de mísseis do Irã, de fato, né, o Iêmen tem uma munição muito mais enxuta do que o Irã. E o Irã, a gente já sabe, isso é confirmado pela imprensa e pelas autoridades israelenses e de investigação aqui, militares e de investigação, que o Irã teria, então, 2.000 mísseis ainda a serem lançados a Israel. A gente viu até agora, sem contar essa última onda, dessas imagens, inclusive, que vocês estão vendo, que vitimou uma pessoa, uma senhora de 60 anos, e deixou aí quase 100 feridos. Tirando essa onda, até então a gente tinha tido aproximadamente 200 mísseis lançados, então, nas últimas 24 horas pelo Irã contra Israel. A gente está falando aí de 10% do que seria o potencial armamentista em mísseis do Irã. Obviamente que Israel já se coloca também mais preparada, já tenta se colocar mais preparado para receber os novos mísseis, as novas ondas, contando também, né, com uma sinalização dos Estados Unidos. Eu acho que o professor também pode nos trazer uma atualização nesse sentido, mas contando então com uma sinalização dos Estados Unidos nessa defesa, ao mesmo tempo em que a gente sabe que materialmente são 2.000 mísseis. A gente está falando de um volume muito grande, que não é nada perto do que a gente estava enfrentando com os ataques iemenitas até então, que eram de poucos mísseis, apenas um chegava aqui perto na fronteira com a Cisjordânia, a gente enxergava de longe, não chegava a Tel Aviv, não atingia, não chegava, muito menos chegava ao solo. Então, num volume muito maior, fica muito mais difícil do Iron Dome, inclusive, interceptar, e foi o que a gente viu, por exemplo, nas imagens aqui que a gente acompanhou ao vivo dessa interceptação. Já é uma estrutura muito grande para interceptar um míssil apenas, né? Um míssil pequeno, já é difícil de interceptar. Um míssil grande, balístico, é mais difícil, e uma quantidade enorme é ainda mais. Danusa, a gente... Diga, professor, diga, André. Não, então, é justamente o que a Danusa disse, né? Quanto maior a barricada de lançamento, isso cansa o sistema antiaéreo de Israel, né? Porque os antimísseis, eles são limitados e, ao mesmo tempo, eles precisam escolher os alvos. O sistema, o radar, ele vai escolher os alvos de acordo com a periculosidade, com a distância, com a velocidade e com as chances de eles serem abatidos. Então, se o Irã lança 200 mísseis de uma vez só, e desses 100, 200, 100 vão cair nas cidades e 50 vão cair em lugares nervosos e lugares estratégicos, o sistema precisa escolher quais mísseis eles vão ser abatidos. Então, países não são herméticos, o sistema ele é muito eficaz, talvez o mais eficaz que existe no planeta hoje em dia, mas mesmo assim ele não é 100% garantido de que ele vai conseguir abater todos os mísseis que forem lançados. Em relação à quantidade dos mísseis que os iranianos têm em estoque, realmente o número está correto, são entre 2.000 a 3.000 mísseis que estão guardados nos depósitos iranianos. Um dos motivos pelos quais Israel lançou esse ataque preventivo é justamente o início de uma fábrica mais avançada que os iranianos estavam planejando e projetando para fabricar mais 10.000 mísseis nos próximos anos. Isso coloca realmente um perigo existencial para Israel também. Então, não é só o programa nuclear, é o programa de mísseis balísticos, porque cada míssil desses são 400, 500 quilos de TNT,
Vocês estão vendo aí o estrago nas imagens. Isso é um míssil sem uma ogiva nuclear, é um míssil apenas que fez esse estrago. Então, imaginem 200, 300, 500 mil mísseis com esse tipo de capacidade que cai em zonas de civis, que não são mirados em lugares militares, são mirados em zonas de civis. Só que o que sim a gente precisa considerar aqui é que Israel, ao longo dessas últimas 72 horas, tem atingido os locais operacionais que o Irã precisa ter intactos para conseguir operacionalizar a preparação desses mísseis e o lançamento desses mísseis. São silos, são lugares de preparo para colocar o combustível no míssil. Normalmente esses lugares precisam ser lugares secos, precisam ser lugares que não são muito úmidos, não são muito quentes, porque esse combustível é um combustível líquido que misturado com oxigênio pode explodir, ocasionando aí uma explosão da base no Irã. Então eles precisam tomar muito cuidado para fazer isso. Normalmente isso é feito à noite, esse preparo é feito nas pequenas horas da noite, justamente pela baixa temperatura que ocorre na região, uma vez que eles estão entrando no verão também. Então, tudo isso é colocado em questão. Então, o Irã não tem, nesse momento, a capacidade militar de atirar mais que 200, 100 mísseis de uma vez só. Eles gostariam de ter, mas eles não têm. E eles não têm porque isso foi atingido na primeira onda de ataque que Israel fez na quinta-feira à noite. E isso, aproveito aqui também para agradecer muito a participação da Danusa. E Danusa, na medida do possível, procura descansar, procura relaxar, né? Eu sei que numa situação como essa, né, uma situação de guerra, efetivamente, a situação do ser humano é ficar em estado de alerta o tempo todo. Mas procura relaxar, a gente te agradece pelo seu depoimento, pela sua vivência, por compartilhar toda essa história ao vivo com a gente aqui. E vou continuar com o André, pegando justamente, André, essa sua deixa, né, da questão dos mísseis. E é claro, obviamente, esse sistema de defesa de Israel é quase que perfeito, né? Ele não é 100%, mas ele é muito eficaz, realmente é o mais eficiente do planeta, tanto que a gente vê número de mortos, né, em decorrência dos destroços dos mísseis que caem 5, e em relação às dezenas de mortes em Teherã. Então, já tem essa vantagem, né? Considerando também esse armamento, a questão dos caças, o F-35 principalmente, as ogivas, né, que Israel também tem, e considerando tudo isso, esse poderio militar, essa estratégia também de inteligência que permite Israel saber desses pontos e desses momentos dos mísseis, do lançamento desses mísseis do outro lado, qual que é o objetivo claro a partir de então, considerando essas potências de cada lado, militares, de inteligência, de tecnologia? Como Israel deve agir? O senhor acredita que continua minando esses locais onde esses mísseis estão sendo armazenados, investe agora nessas usinas nucleares? Não sei se de repente só as usinas subterrâneas sobreviveram. Será que Israel sabe do dano que já causou, né, nessas usinas de enriquecimento de urânio? Para que lado Israel vai e de que medida o Irã deve se proteger e contra-atacar? Muito bem, são várias perguntas dentro de uma pergunta. É um pensamento que a gente vai fazer juntos aqui, André, por favor. É um pensamento. Primeiro que eu acho que o que a gente precisa considerar é que países que têm uma força militar, que tem uma vasta variedade de elementos, ela não precisa necessariamente usar todos esses elementos em cada caso que ela vai entrar em um conflito armado, né? Então, Israel possui uma marinha, submarinos e uma força aérea e um sistema de defesa aérea e uma série de outros elementos, e não necessariamente eles vão usar todos esses elementos para atingir os seus objetivos. A intenção de Israel aqui é fazer com que o Irã retroceda e talvez até cancele o seu programa nuclear. Por quê? Porque o seu programa nuclear é um perigo existencial para Israel. E por que é um perigo existencial para Israel? Porque Israel tem uma doutrina onde um país na região que prega pela destruição do país
e o Irã prega a destruição de Israel desde 79, e que também está buscando armas de destruição em massa, isso é um perigo existencial para o país, e a doutrina de Israel desde 81 é evitar e fazer todas as ações possíveis para minar que esse país consiga atingir o objetivo de construir uma bomba de destruição em massa. Essa é a doutrina de Israel. Israel aplicou isso contra o Iraque em 81, contra a Síria em 2007 e agora contra o Irã em 2025. Porque não tem como Israel conviver com um país que prega a destruição do seu próprio do país e ao mesmo tempo tem uma bomba de destruição em massa. Israel é um país extremamente pequeno, de 10 milhões de habitantes, com uma costa extremamente curta, de mais ou menos 40 quilômetros de largura por 500 quilômetros de comprimento, com uma concentração populacional muito grande no centro de Israel. Então, é muito perigoso. Uma bomba nuclear no centro de Israel destruiria o país. Uma bomba apenas. E o Irã é um país muito grande, com 100 milhões de pessoas, com uma economia baseada em commodities, então com uma ditadura religiosa que não precisa prestar nenhum tipo de explicação à sua população, né? Então, o que Israel faz para tentar fazer com que atinja os seus objetivos é fazer o que está dentro do triângulo de defesa e da doutrina israelense, que é defesa, espaço e tempo. São guerras curtas, são ataques preventivos de grande força e o espaço normalmente em território inimigo. Esse triângulo de defesa de Israel sempre existiu desde 48, com algumas exceções. Essa guerra contra o Hamas em Gaza é uma guerra de quase 2 anos. É a guerra mais longa da história de Israel. Só que esse tipo de ataque contra um Estado que tem um poder militar relativamente grande, perto de outros países, e é muito maior que o Hamas, muito maior que o Hezbollah, é um desafio para Israel, porque o ataque de Israel precisa ser bastante forte para que o Irã retroceda nas suas intenções de contra-atacar. Ele precisa ser rápido, porque Israel não tem como aguentar muito tempo numa ação militar como essa, por vários motivos, social, político, econômico, diplomático, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, Israel não tem interesse de destruir o Irã. Israel tem o interesse de fazer com que o regime iraniano desista do programa nuclear. Ele vai desistir ou por esse programa ser destruído ou por uma decisão política interna do Irã que, ao ser parcialmente destruído, ele decide não reconstruir. Conseguimos ir juntos nesse pensamento, André, e te agradeço muito, viu, pelos esclarecimentos. Desejo uma ótima noite de sábado para você e te agradeço por estar aqui conosco, nos ajudando a entender esse momento tão importante e tão difícil, né, para essa história. Muito obrigada, viu, André? Com certeza. Obrigado, boa noite. Boa noite para você, muito obrigada.